Oi pessoal, bem-vindos ao canal. Me perdoem aí a minha ausência. Agora eu voltei, tô com um celular novo. Eu tava sem celular. E vamos continuar a nossa série sobre pobreza de espírito. E hoje a gente vai começar a meditar sobre o contexto bíblico desse tema. O que a pobreza de espírito tem a ver com Deus, com a queda, o Antigo Testamento, o Novo, a Igreja, a eternidade, a Trindade, e com o tema macro que a gente está trabalhando, que é a construção de Cristo em nós. Então, o primeiro tema que a gente vai estudar sobre a pobreza de espírito é a transcendência de Deus. O que é isso? Vocês logo vão entender. Em Isaías 66, versículo 1 e 2 diz assim: O céu é o meu trono e a terra o tapete para os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? E qual é o lugar do meu repouso? Tudo o que existe foi feito pelas minhas mãos e tudo me pertence, diz o Senhor. Eis o que realmente me impressiona, o pobre quebrantado de espírito que treme de medo da minha palavra, que treme de medo diante da minha palavra. A gente percebe nesse trecho que Deus está fazendo um grande contraste de algo alto com algo baixo, porque quanto mais alto a gente conseguir enxergar Deus, mais baixo a gente vai se ver. Ele está dizendo: que casa vocês conseguiriam construir para mim? Eu que habito na luz inacessível, fiz o universo e tudo que existe, eu que sou maior que o infinito, o mais elevado, o mais alto, que casa vocês acham que pode construir para eu descansar? Que construção é tão grande que poderia me conter? Nada que vocês construam pode me impressionar. Mas tem uma coisa que chama a minha atenção: o pobre e o quebrantado de espírito. Eu que sou alto e grande, me impressiono com aquele que admite a sua pobreza e pequenez. Agora volta um pouquinho em Isaías 57, versículo 15. Diz assim: Porque assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Eu habito no alto e santo lugar, mas habito também com o pobre e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos que se humilham e vivificar o coração do pobre quebrantado. Lembra, em Isaías 66, ele pergunta: que casa vocês poderiam construir para mim, para eu morar? E aqui em Isaías 57, ele responde: Eu habito no alto e santo lugar, mas habito também com o pobre e humilde de espírito. Deus está dizendo aqui que Ele é muito grande, que a única casa que Ele poderia caber é naquela que tem um vazio do tamanho dele. Os humildes de espírito são aqueles que gritam desesperados para que um vazio infinito dentro deles seja preenchido. Eles sabem que nada pode preencher esse buraco a não ser o Deus infinito. Eles deixaram a retroescavadeira do Espírito Santo passar na vida deles e fazer a terraplanagem. Eles não têm nada que se possa admirar, abriram mão de tudo que o seu ego construiu, e tudo que constrói o seu ego, eles demoliram as suas construções que o próprio braço tinha feito. Eles admitem a sua fraqueza, a sua impotência perante o pecado, a sua pequenez. Eles são aqueles que você ignora, que você passa batido. São aqueles que se esconderam para que outro possa aparecer. São aqueles que deixaram a luz do sol brilhar para que as estrelas se apaguem. Elas se renderam, ergueram a bandeira branca e se fizeram uma folha de papel em branco. E aí, nesse abismo, Deus pode habitar. É aí onde o terreno está pelado. Ele pode construir alguma coisa.
É nessa folha em branco que o artista Espírito Santo desenha a planta nova da casa com as medidas exatas de Jesus. É no preto e branco que ele começa a colorir e consegue fazer os traços da face de Cristo. É na nossa doença que ele pode trazer a cura, é na fraqueza que Deus entra com a força, é na impotência que Deus entra com a onipotência, é na fragilidade que ele entra com poder sobrenatural. Só que a grande questão na vida do cristão é como alcançar esse lugar de humildade. Porque é fácil a gente admitir que a gente não é nada, que a gente é um lixo, que a gente é esterco. Isso é fácil. A questão é comparado com o quê? Você se diz humilde, pequeno, mas pequeno em relação ao quê? Qual o teu ponto de referência? Ah, eu sou pequeno em relação a Deus. Ok, mas o quanto você já se aproximou de Deus para ver o quanto Ele é realmente grande, que você é realmente pequeno? Porque quanto mais alto for o teu ponto de referência, mais baixo você vai ficando. Assim como quando eu vejo um avião voando no céu e ele parece pequeno, mas à medida que eu vou me aproximando dele no aeroporto, eu vejo que ele é muito maior, que ele é gigante, bem maior do que eu imaginava e que eu me sinto um piolho, me sinto nada perto dele. E então a gente percebe que quanto maior a tua percepção da grandeza de Deus, mais humilde você vai se tornando, mais pequeno você vai se tornando. E você pode estudar anos sobre humildade olhando apenas para o ser humano e você não vai avançar muita coisa. O segredo da humildade, então, é olhar para aquele que tem o que a gente não tem, para aquele que é o mais alto, o mais sublime, o padrão da perfeição. Por exemplo, quando eu era criança, eu comparava minha habilidade de jogar futebol com os amigos da rua, da escola, e eu já me achava ruim. Mas aí quando eu cresci e comecei a assistir os jogos do Pelé, do Garrincha, do Fenômeno, do Ronaldinho Gaúcho, do Neymar, aí eu vi que eu não sou ruim de bola, eu vi que eu nem sei jogar bola. E então quando a gente começa a se comparar, a gente começa a se aproximar desses caras que manjam de algum esporte, algum instrumento musical, alguma ciência, arte, então eu começo a ver o quão ruim eu sou. Isso me dá humildade. E esse é o primeiro passo para eu poder aprender alguma coisa. Se eu não admito que eu não sei alguma coisa, eu não vou entrar num lugar de aprendizagem, nenhum mestre, professor vai conseguir construir alguma coisa em mim. Eu não sou um super desenhista profissional, mas com pouco que eu sei, eu pude dar aula de desenho por 5 anos para iniciantes. E em 2018, enquanto eu dava aula de desenho, entraram 2 alunos novos, que eram amigos um do outro, e com o tempo eu fui percebendo que um deles era muito orgulhoso e achava que desenhava pra caramba. Ele não estava aberto para aprender, ele me trazia uma pasta cheia de desenhos que ele tinha feito, e ele começou a apresentar os conceitos dos desenhos dele. Parecia que eu tinha voltado para a faculdade de design e estava ouvindo um aluno do último ano apresentar um TCC de uma super arte. Só que os desenhos dele pareciam de uma criança de 5 anos, velho. Era horrível. Já o amigo dele, o parceiro dele, acho que era primo dele, sei lá, não tinha nenhuma pasta de desenho, não ostentou nenhum conhecimento e dizia que nem sabia desenhar, estava lá para aprender. E esse estava aberto para eu construir alguma coisa nele. E depois de um mês, esse aluno mais humildade, ele ultrapassou o amigo orgulhoso em habilidade e fez desenhos muito melhores que ele. E o orgulhoso não durou muito tempo nas aulas e logo desistiu. E esse humilde permaneceu até o final e se tornou um dos meus melhores alunos, mano. Então, a mesma coisa é com Deus. Deus não constrói algo no coração do orgulhoso, porque o orgulhoso não deixa. Já está preenchido todo com o ego inflado dele. O pobre de espírito é ao contrário, ele se rende. Porque ele olha para cima e vê que Deus ele é completo, e depois ele olha para si e olha um vazio.
Ele vê que ele é só um vazio, sabe? Quando as pessoas viam a riqueza do coração de Jesus, automaticamente elas viam a pobreza do coração delas. E o desafio da vida cristã é diariamente conseguir enxergar cada vez mais detalhes do coração de Jesus que o meu não tem. E as pessoas só ficam procurando coisas que o nosso tem, mas o desafio é procurar algo que o meu não tem. E para enxergar cada vez mais profundo no coração do Pai, cada vez mais longe e mais alto, a gente precisa de um telescópio. Como assim? Há séculos os astrônomos têm olhado para o céu e estudado o espaço. Até 400 anos atrás o homem achava que o nosso planeta era o centro do universo e que todos os astros, os planetas e o Sol giravam ao redor da Terra, em torno da Terra. O nome desse modelo é modelo geocêntrico, até que surgiu um homem chamado Galileu Galilei que propôs um modelo heliocêntrico. Ele era um cristão piedoso, veio de uma família pobre, e ele estudou até se tornar um grande cientista matemático, astrofísico. E ele foi um questionador da época e foi odiado pelo sistema acadêmico, pelos professores, como o profeta Elias, que ficou conhecido por ser o perturbador de Israel, por denunciar as atrocidades do rei e de Isabel. Galileu ele foi muito perseguido por outros professores que fizeram da reputação dele como um perturbador da ordem da época. E aí então Galileu começou a construir telescópios que permitiam enxergar mais longe. Telescópios que não existiam, ele começou a se especializar nos telescópios. E ele começou a observar as sombras dos planetas em relação ao Sol. E com isso ele demonstrou que a gente não é o centro do universo e que as coisas não giram ao nosso redor. E que na verdade os planetas ao nosso redor e a gente também giramos ao redor do Sol. E por causa dessa descoberta, ele foi preso pela Igreja Católica por blasfêmia. Porque doía muito nos ouvidos da igreja ouvir que a gente não é o centro de tudo. Porque na época a igreja ela se considerava o centro do mundo. E se tirasse a Terra do centro do universo, ia tirar também a igreja do centro de tudo. E ele foi um dos cientistas mais importantes da história. E depois de alguns anos preso, Galileu ficou cego de tanto observar o Sol. E é irônico como Deus usa os galileus, para refutar o sistema egocêntrico. Jesus e muitos dos seus discípulos, eles vieram da Galileia, um lugar desprezado por todo mundo. E galileus perseguidos também a vida inteira e morreram por dizer que Jesus é o centro de tudo. Os fariseus não gostavam porque eles se achavam o centro religioso. Os romanos não curtiam muito porque César era o centro político e senhor de todos, dono de todos. Os gregos não aceitaram porque eles eram o centro do conhecimento e da verdade. Cara, Jesus é o sol da justiça. O Senhor, o Rei, o centro de toda a existência. Jesus é o sumo sacerdote, Ele é o dono e Senhor de tudo e de todos, é o detentor de todos os tesouros do conhecimento. E como Galileu, eu tô aqui para te falar que você não é o centro da existência. Você precisa ver que Deus não precisa de você. Ele não te criou porque Ele estava carente, precisando de alguém para adorá-lo e fazer ele feliz, ou que ele queria ser mordomo de alguém. Antes da criação do universo, Deus era feliz. Nem menos e nem mais do que ele é hoje. Ele tinha o Filho e o Filho o bastava. Ele tinha o Espírito e o Espírito o bastava. Desde a eternidade passada, a Trindade vive em perfeita união consigo mesma, perfeita harmonia e o perfeito amor, perfeita paixão. Os três eles são apaixonados, loucos um pelo outro, porque a sua perfeição é irresistível. Eles explodem em êxtase e mergulham um no outro.
Eles exaltam um ao outro, adoram um ao outro, sabe? A gente precisa de um amor incondicional para a gente conseguir se amar, né? Porque a gente é cheio de defeitos, então para um cônjuge amar o outro apesar dos seus defeitos, né? A gente precisa fazer uma grande força. Agora Deus, Ele não precisa fazer uma grande força para se amar, porque Ele é incrível. Ele é maravilhoso. E mesmo assim Ele tem um amor incondicional por si mesmo. E eles renunciam tudo que têm, eles negam a própria vontade para fazer a vontade do outro. O Filho renuncia a si mesmo para colocar o Pai e o Espírito Santo no centro, em evidência. O Pai gira ao redor do Filho e do Espírito. O Espírito, ele nega a si mesmo para exaltar o Pai e o Filho. Ele está sempre nos bastidores, né? Deus é o centro de si mesmo. E se ama mais do que tudo porque Ele é perfeito. Então por que eles nos criaram? Para presentear um ao outro. Com uma família para o Pai, uma esposa para o Filho, uma morada para o Espírito. Ele nos criou para si mesmo, para Ele mesmo. Quando você adora em Deus, não é você que está num palco fazendo um show e Deus está na plateia assistindo igual um fã, batendo palma. É você na plateia e Ele no palco. Você não é a estrela do espetáculo, Ele é a estrela, Ele é o sol e você gira ao redor dele. Apocalipse capítulo 4, do 9 ao 11, diz assim: E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo o sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. Onde que estão os galileus de hoje, cara? Que vão confrontar o sistema religioso egocêntrico e nos levar para um modelo cristocêntrico, onde a gente lança as nossas coroas diante do rei e a gente desiste de ser o rei das nossas vidas. Onde que estão aqueles dispostos a serem odiados por todos e serem presos, como foi Galileu, como foram os profetas? Eles são aqueles que observam o sol da justiça freneticamente, pelo telescópio da palavra de Deus, buscando enxergar cada vez mais longe. São aqueles que gemem e clamam: Deus, me mostre a sua glória. Glória, me mostre a sua luz. Jesus, me mostra a tua face, nem que eu fique cego. São aqueles que, como Galileu, observam o ponto de referência da luz do sol e a disposição das sombras nos astros, e enxergam dentro de si e chegam à conclusão lógica de que quem gira em torno de quem é nós que giramos em torno de Deus. O contraste da luz de Deus com as nossas sombras mostram que Ele está no centro de tudo. E deixa eu tomar uma água aqui, velho. Pô, não sei onde eu deixei minha água. Ah, tá aqui. E sabe, cara, Davi disse no Salmo 23: Tu és santo e eu sou verme. E apesar dele ser rei, cara, apesar dele ser o do rei mais conhecido de todos os tempos, ele sabia quem realmente era o único rei. Deus, Ele é infinito. Na vida eterna a gente vai passar de eternidade
a eternidade mergulhando nas profundezas de quem Ele é. E a gente nunca vai esgotar todo o seu ser. Pense, há milhares de anos a gente está observando o espaço e a gente ainda não conseguiu ver tudo. E olha que o universo é limitado, ele tem fim, ele é finito, ele tem bordas, né? Em 1930 inventaram o telescópio Hubble e conseguiram ver que as galáxias estão se distanciando umas das outras. Eles concluíram que se a gente voltar a fita, né, as galáxias estão se distanciando, se a gente voltar a fita, a gente vai ver que há bilhares de anos atrás elas saíram de um único ponto inicial, ou seja, o universo teve um início, o Big Bang. Isso significa que ele também tem fronteiras, né? Einstein falou disso, falou que se tal explosão aconteceu, seria possível detectar a radiação dessa explosão ainda hoje. Porque toda explosão ela gera uma radiação, né? E 30 anos depois, na década de 70, mano, dois caras chamados Arno e Penzias, eles estavam lá detectando coisas, né, radiações e tal, e eles detectaram uma radiação que eles acharam que era cocô de pombo no detector lá na antena. E eles foram lá limpar e continuou aquilo. E eles viram que aquela era uma radiação diferente e foram estudar e viram que era a radiação profetizada por Einstein há 30 anos antes, né? E eles chamaram ela de radiação cósmica de fundo. Foi uma das maiores descobertas do século passado, cara. Porque com essas informações ficou comprovado o Big Bang. O universo teve um começo, ele é limitado, ele está em expansão. E todo começo, e tudo que existe tem uma causa, e o universo ele teve uma causa, né? E o universo que é material, que é temporal, ele deve ter uma causa imaterial, atemporal, pessoal, onipotente e onisciente. E só Deus se encaixa nisso, né? E com essas descobertas que a gente tem até agora, também deu para calcular o tamanho do universo. Imagina, 90 bilhões de anos-luz, mais ou menos. O quão grande que é isso? Vamos fazer a conta. Só a nossa galáxia, a Via Láctea, né? Ela tem aproximadamente 160 mil anos-luz de largura. Isso quer dizer que se você quiser viajar de uma ponta da Via Láctea até a outra, dentro de um foguete que conseguisse viajar na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria 160 mil anos para chegar na outra ponta, mano. É muita coisa, é muito grande. Agora imagine que os cientistas estimam que existem 100 bilhões de outras galáxias no universo. E se a gente conseguisse atravessar todas elas, quanto tempo levaria? Vamos lá. Se o universo tem aproximadamente 90 bilhões de anos-luz de extensão, se você quiser viajar de uma ponta a outra dentro de um foguete que viajasse na velocidade da luz, você demoraria 90 bilhões de anos para chegar na outra ponta. Velho, quanto mais a gente estuda o universo, mais a gente vê o quão pequeno a gente é, mano. Imagine uma viagem que demoraria 90 bilhões de anos. Se você viajando na velocidade da luz, você tem uma noção do quão pequeno a gente é, cara. E a mesma coisa é Deus. Quanto mais a gente estuda a Bíblia e a gente se relaciona com Ele, mais a gente vai vendo o quão pequenos nós somos. Sempre dá para ficar menor, mais humilde, porque Ele é infinito. Imagine, cara, se o universo é tão grande assim, quanto maior é Deus. Em Isaías 40, versículo 12, diz que Deus mede o universo a palmos. Imagine, 2 palmos medir o universo. No versículo 17 diz que as nações são consideradas por Deus menos do que nada, como um sopro. Com tudo isso, a gente viu que não somos o centro do sistema solar, a gente não é o centro da nossa galáxia, a gente não é o centro do universo. A gente não é o centro de nada, mano.
né? Deus fez o homem como um grão de areia no meio de tudo isso para nos ensinar humildade, para nos ensinar que a gente não é o centro de nada, nem do universo e nem somos o centro do próprio Deus. E o desafio da vida cristã é a gente procurar desvendar os mistérios de Deus, as galáxias do coração de Deus, os atributos de Deus, os tesouros da pessoa de Deus escondidos em Cristo. E quanto mais a gente vai se aprofundando no conhecimento de quem Ele é, mais vai crescendo a nossa noção do quão alto, elevado, transcendente Ele é. E proporcionalmente eu vou diminuindo. Quanto mais em alto relevo Ele fica, mais eu vou ficando em baixo relevo. Convém que Ele cresça, disse João Batista, e eu diminua. Quanto maior o peso da glória, mais esmagado eu vou ficando. E quanto mais esmagado, mais vai saindo o meu orgulho. Igual a azeitona quando ela é prensada e sai todo o azeite dela. Então, um dos desafios para desenvolver a nossa humildade, a nossa pobreza de espírito, a nossa pequenez é orar, pedir, suplicar, clamar ao Espírito Santo que Ele nos dê uma revelação do quão grande Deus é, quão alto Deus é, quão elevado Deus é. E esse é um dos significados da palavra santo. Santo. Santo significa alto, elevado. Santidade é o atributo que mais expressa a natureza de Deus. Santo em hebraico é a palavra kadosh, que significa ser separado, ser colocado à parte, diferenciado. Em Isaías 6 e Apocalipse 4, a gente vê os serafins e os 4 seres viventes. E esses seres, eles vivem eternamente ao redor do trono e eles são descritos como cheios de olhos, porque eles foram feitos para contemplar a glória de Deus, a beleza de Deus de diferentes ângulos. Eles assistem de dia e de noite à unidade da Trindade e os atributos de Deus, a beleza de Deus, a glória de Deus. Eles veem a sua onipotência, onisciência, a onipresença, o seu amor, a misericórdia, a graça, a justiça, a ira, a soberania, a imutabilidade, a eternidade, a infinitude, a bondade, a sabedoria, a sua autoexistência, a sua autossuficiência. E depois de contemplar tudo isso, toda essa paleta de cores dos atributos de Deus, eles não conseguem dizer outra coisa senão santo, 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 santo é o Senhor. Por quê? Porque essa palavra expressa o pacote completo. Eles querem dizer que Deus está em outro nível, em outro patamar, que Deus é transcendente. Santidade, a santidade de Deus, significa que Ele é transcendente. E transcendência significa literalmente voar alto, elevado, separado de tudo, da existência, fora da existência, além da existência. Deus transcende a criação, o universo, a existência. Ele está num grau tão elevado que Ele é considerado incomparável. Não há como comparar com nada. É um insulto comparar Deus com alguma coisa. Santidade também significa pureza moral. Deus é puro. 1 João 1,5 diz que Deus é luz e nele não habita treva alguma. Ele é 100% puro, não há mancha, não há mácula, não há sujeira, não há defeito, não há pecado. Ele é impecável. Impecável. E santidade significa também ser perfeito. Deus, ele é moralmente perfeito, ele não se equivoca, ele não falha, ele não erra. É impossível de encontrar dolo, detrito, falha. Ele é distinto de tudo que possui pecado, ele é incomum, diferente de tudo, é único. Ele é inatingível, inalcançável, sublime, majestoso. Foi mal, pessoal, acabou a bateria do celular. Mas voltando então. A santidade de Deus
é a base de toda a sua justiça. Funciona assim. Deus, ele é lindo, ele é perfeito, os seus atributos, toda a sua beleza, ele é o ser mais perfeito que existe. Por ser o ser mais perfeito que existe, o próprio Deus, ele tem uma relação de amor consigo mesmo e ele é apaixonado por si mesmo. E ele protege esse lugar de intimidade. Esse lugar de intimidade, nada de fora pode ameaçá-lo. Assim como para uma família, o quarto, que é o lugar de intimidade, é um lugar que nada pode ameaçar, não é qualquer um que pode entrar. Assim a Trindade, ela tem primeiro ela tem a santidade como o motivo do seu amor. Ele se ama tanto, e ele se ama tanto porque ele é irresistível. Então Deus, ele se ama tanto, e essa relação de amor um pelo outro, então deve ser protegida. E existe uma face da sua santidade em que ela emana radiação, em que ela emana justiça, e ela é a base da justiça. A santidade, ela é a base da justiça de Deus. E se a santidade de Deus for ameaçada de ser manchada, a ira de Deus é ativada, eliminando a ameaça. Mas como que a santidade de Deus poderia ser ameaçada? Tudo que existe, existe dentro de Deus, existe em Deus, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Se o homem peca, ele peca dentro de Deus. E dentro de Deus não pode existir pecado. O pecado não pode coexistir com Deus. Então a justiça de Deus demanda que o pecador seja eliminado, para que a santidade de Deus seja protegida. Nenhum pecado pode passar impune. Todos os pecados devem ser punidos. E o que isso tem a ver com pobreza de espírito? Antes de Jesus, existia um clamor no coração dos homens. O nosso pecado é terrível. Somos merecedores da ira de Deus. Como a gente pode continuar coexistindo com Deus Santo? A gente não entende por que a gente ainda está vivo. Por que Deus ainda não nos tirou da existência? A gente não tem condição de pagar pelo nosso pecado. Quem poderá pagar o preço pelos nossos pecados? Porque a gente ofendeu um Deus santo. Se você duvida, leia comigo Miqueias 6, do 6 ao 7. Ele fala assim: com quem me apresentarei ao Senhor e me encurvarei perante o Deus transcendente? Deus transcendente. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Será que ele se satisfará com milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? E aí no próximo capítulo, ele diz no verso 9: sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. Você vê, no Antigo Testamento, tinha essa humildade de dizer: eu sou merecedor da sua ira, Deus. Sofrerei a ira do Senhor, porque eu pequei contra ti. Cara, Satanás e os seus demônios pecaram e Deus não providenciou salvação para eles. Nosso pai Adão pecou, e se Deus não tivesse providenciado salvação para a gente, ele continuaria sendo santo, justo, todo amoroso, todo gracioso. Graça, ela significa favor imerecido. E hoje as pessoas, elas têm um orgulho demoníaco ao ponto de achar que Deus era obrigado a providenciar salvação para elas, porque elas são o centro da existência.
E deixa eu te dizer uma coisa, você não é o centro, você não é o que mais importa para Deus, porque você não é Deus. Você, no seu estado caído, é depravado, corrupto, pecador e merecedor da ira de Deus. Merecedor de queimar no inferno por toda a eternidade. Eu mereço cada segundo da eternidade no inferno. É o mínimo que a gente tem que fazer, é cair de joelhos e clamar por misericórdia. A pobreza de espírito começa aí. Esse é o ponto. Não há como alcançar, não há como ser salvo. Não há como ser salvo sem você reconhecer o teu estado caído. Não há como você ser salvo sem você reconhecer do que você precisa ser salvo, que é do inferno e da ira de Deus e dos seus pecados. Você não foi salvo para que... As pessoas falam assim, né? Cara, você... Paul Washer diz assim, ele fala... você tem uma SUV, você tem várias casas no campo, na praia, você venceu na vida, você tem tudo, você tem uma família linda, só te falta uma coisa: Jesus. E não é assim, Paul Washer diz, não é assim que você evangeliza. Você tem que dizer, sem Jesus, você não tem nada. Você não é nada. Ele não é uma cereja do bolo que você coloca em cima da tua vida para deixar um pouco mais bonitinha. Sem Ele você não tem nada. No Antigo Testamento, eles não sabiam como serem salvos, mas eles depositavam uma expectativa, uma esperança no Deus de Abraão, que ele ia providenciar o Cordeiro, que ele ia providenciar algum tipo de redenção. Não porque ele viu algo de bom em nós, mas porque ele viu pessoas que carregavam a sua imagem e semelhança, e a sua imagem e semelhança, eu já vou dizer, carrega a sua santidade. E quando a gente quebrou a imagem e semelhança dele, a gente quebrou a santidade, ao ele olhar para a santidade dele quebrada, isso o entristece. E quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que morresse por nós, sim, esse motivo dele amar o mundo foi um motivo dele oferecer-se como sacrifício. Mas dentro desse amor pelo mundo existe algo a mais. Você tem que se perguntar por que ele nos ama. Por que ele não... Porque junto com o ser humano todos caíram. Por que ele não providenciou salvação para os anjos, para os animais, para as pedras, para as estrelas? O que tem de diferente em nós? Não é que Deus viu pessoas merecedoras de honras e glórias. Por que ele nos salvou? Por amor à sua santidade. Sim, Deus nos ama. E a gente vai passar a eternidade e eternidade descobrindo todo o peso desse amor, e a gente nunca vai conseguir entender tudo, porque o amor que ele sente por nós é incrível, cara. Mas o motivo principal que ele nos salvou é o amor pela sua santidade. E a gente pode descobrir isso olhando para a Bíblia. E assim, a gente tem que entender, cara, que o amor que ele sente por nós também é incrível. Uma coisa não está separada da outra. Eu vou mostrar que uma coisa está intrínseca à outra. E aliás, Deus, se Deus revelasse todo o amor que ele sente por nós, se Deus te revelasse numa pancada só tudo que ele sente por nós, todo o amor dele, a gente não suportaria, cara. A gente falaria, Deus, chega, Deus, eu não aguento mais ver.
é muito grande, é muita coisa, como que pode tanto amor assim? Se a gente sentisse por um momento todo o amor que Deus sente por nós, a gente não teria estrutura para suportar. A gente seria consumido, a gente viraria pó. Mesmo o amor dele quebra todos os conceitos que a gente tem de amor. Em 2010, quando eu voltei para Deus, eu chorei por 2 horas seguidas. E eu urrava de dor por sentir o amor dele por mim. Eu quase sucumbi, desmontei, a ponto das pessoas na rua que eu nem conhecia ficarem assustadas e virem perguntar: cara, o que aconteceu? O que aconteceu? Outra vez na faculdade, 3 anos depois, enquanto eu li a Bíblia, um segurança veio me perguntar por que eu estava chorando tanto. E eu disse que o amor de Deus é incompreensível, o amor de Deus é maravilhoso. Não é só a revelação da infinita ira de Deus que nos consumiria, mas também a revelação do infinito amor dele nos consumiria. A gente não tem estrutura, por isso que a gente vai precisar de um corpo glorificado para permanecer na presença dele durante a eternidade. Porque só esses nossos olhos de barro pegariam fogo se a gente contemplasse a plenitude da sua glória, da sua misericórdia, da sua graça, do seu amor incondicional, do seu amor ágape, da sua santidade. Mas tem algo que ele ama muito mais do que a nós: a sua santidade. E é muito bom que ele ame muito mais a sua santidade do que a gente, porque isso nos mantém protegidos, seguros, isso nos dá segurança. Por quê? Porque se ele nos amasse mais do que a sua santidade, ele toleraria o nosso pecado. Ele toleraria que o pecado coexistisse com ele. E isso iria contaminar a sua santidade e a sua justiça. E um Deus que não é santo nem justo não seria fiel. E ele não seria fiel nem a ele mesmo. E se o Pai e o Filho e o Espírito não fossem fiéis a eles mesmos, eles entrariam no lugar de egoísmo, cada um pensando apenas em si, deixariam de se renunciar um pelo outro e acabariam se afastando, não dependendo mais um do outro. Deus se tornaria egoísta, mau, e logo deixaria de ser amor. E logo também deixaria de nos amar. Chegaria um momento em que eles odiariam um ao outro a ponto de se destruírem entre si. E se Deus se autodestruir, todos nós deixaríamos de existir. Jó 34, 14 e 15 diz assim: se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. O amor de Deus, por sua santidade, protege a Ele mesmo e consequentemente nos protege. E pelo amor à sua santidade é que Ele decidiu nos criar. Como assim? Efésios capítulo 1, do 4 ao 6 diz que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, em primeiro lugar, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E, em segundo lugar, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. A gente tem que ter equilíbrio aqui. Paulo apresenta 2 razões para Deus nos criar. A primeira, e mais importante, é que ele ama tanto a sua santidade, que ele queria multiplicá-la, criando outros seres santos. E em segundo lugar, porque ele queria filhos. E pensa assim, Deus ele se ama porque ele é santo, porque ele é perfeito, porque ele é maravilhoso, porque ele é transcendente. E quando ele cria outros seres santos, automaticamente ele vai amá-los, porque eles carregam essa essência também dentro de si. Então, a santidade automaticamente está ligado com o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que, quando Deus amou o mundo, não é porque a gente era santo, mas porque a gente carregava um potencial de sermos santos e que foi quebrado, e Ele queria restaurar isso. Então isso tem muito a ver com a filiação, sabe?
Mas veja que filiação, amor e santidade, elas são a mesma coisa, mas a santidade está mais na essência. E como o filho, ele é a cara do pai. Todo filho é a cara do pai. O filho é a cópia do pai. Ele carrega a identidade do pai. Senão ele não é filho. Jesus fala assim para os fariseus: vocês se dizem filhos de Abraão, mas se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Mas como vocês são mentirosos, vocês são filhos do diabo, porque ele é o pai da mentira. Então a minha filiação tem muito a ver com o que eu faço, que o meu pai também faz. O filho é a cara do pai. Então os filhos, eles são santos porque Deus é santo. Os cachorros estão uivando bem louco aqui, né, mano? Mas tranquilo, vamos lá. Então a gente tem que copiar o pai. Se isso é o que ele mais ama, a gente tem que amar isso. Você já percebeu que a nossa carne odeia isso, cara? Já percebeu que a nossa carne, como Caim, a gente se afasta de Deus? A gente não quer isso. Só que isso é maravilhoso, cara. A santidade de Deus é maravilhosa. A Bíblia diz que nós somos como inimigos de Deus. E a cruz, o sacrifício de Jesus veio trazer a reconciliação. Então a gente vai ser filho de novo e para a gente ser santo como ele é santo. Ele diz isso. Sede santos porque eu sou santo. Jesus disse: Felipe, por que pedes a mim, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. A santidade do Pai é o elemento que mais se destaca em Jesus. Em Isaías 6, quando Isaías contempla a Deus assentado no trono e os serafins que cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E ele quase é desintegrado pela santidade de Deus, vendo toda aquela glória, todo aquele trono. Na verdade, quem os serafins estavam adorando e quem Isaías estava vendo era o próprio Senhor Jesus. Em João 12, 41, o apóstolo João cita esse capítulo de Isaías e ele diz que Isaías disse essas palavras porque contemplou a glória de Cristo e falou a respeito dele. Então Jesus, ele manifesta a santidade do Pai. O Filho é santo. E quando Deus nos criou, ele nos criou no molde do Filho, ou seja, a principal identidade dos filhos é a santidade do Pai. A santidade do Pai é linda, é maravilhosa. Em Ezequiel 36, do versículo 22 ao 32, diz assim: Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu nome, do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, ó Deus santificando o seu povo. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e o multiplicarei e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações.
Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós. Fique bem entendido que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Não é por amor de vós, é por amor ao meu santo nome. Principalmente não é por amor de vós. Em resumo, Deus está dizendo aqui: eu vou fazer de vocês santos e filhos, por amor à minha santidade. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Jesus é a imagem de Deus, 2 Coríntios 4:4. E quando os serafins olham para Jesus, o que eles veem quando eles olham? A santidade de Deus. Santo, santo, santo. Ou seja, quando Deus nos criou a sua imagem, Ele nos criou como um reflexo da sua santidade. E falando agora em parábolas, Deus é como o sol. O interior do sol é feito de gases e de fogo, que consome esses gases. O que a gente vê não é nenhum e nenhum outro. Quando a gente olha para o sol, a gente vê a luz que sai desse fogo. A luz sai do sol e demora 8 minutos, não sei se é 8 minutos ou 8 horas, para chegar na Terra. Então quando você vê o sol se pôr, o sol em si já se pôs faz 8 minutos. Acho que é 8 minutos mesmo. E o que você está vendo é só a imagem dele, a luz dele. E ainda tem um outro elemento que é o calor que sai do sol e a gente sente. A gente não vê, mas a gente sente na pele, né? Então são esses 3 elementos, né? E da mesma forma é a Trindade. Deus Pai é o fogo, Jesus é a luz que reflete esse fogo e o Espírito é o calor desse fogo. E nós somos quem? Nós somos a lua. A lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Da mesma forma, a gente foi feito para refletir a luz de Deus, a imagem de Deus. A gente foi feito para refletir Jesus. E Jesus reflete a santidade de Deus. Ele irradia a santidade de Deus. A gente foi feito para refletir a santidade de Deus. Então, quando a gente fala que a gente é filho, quando a gente fala que somos a imagem de Deus, a gente está falando que Deus nos fez por amor à sua santidade. Por isso que Ele nos ama. Esse é o motivo porque Ele nos ama. Esse é o motivo porque Ele providenciou salvação para o homem. E não para os peixes, para os répteis, para as pedras, para as estrelas, para os anjos. Ele nos ama porque Ele se ama. Ele nos ama porque Ele olha para nós e vê o Filho. Ele nos ama porque Ele olha para a gente e vê a sua santidade. E é por isso que quando Ele olha para a gente, Ele vê essa santidade quebrada, manchada pelo pecado, Ele chora com gemidos inexprimíveis. Deus amou o mundo de tal maneira. E se você não foi salvo ainda dos seus pecados, cara, que a pobreza de espírito te consuma e faça você clamar por misericórdia. Mas se você já foi salvo, que a pobreza de espírito te consuma também, ao olhar para o teu passado e saber que foi pela graça de Deus que você foi salvo e não por mérito próprio. Viva como Jeremias, que dizia: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se você fica irritado em me ouvir falar essas coisas, cara, é porque você ainda tem um coração orgulhoso. E eu sinto muito. Deus ainda não pode fazer nada por você. Jesus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes, para os fracos, para os quebrantados e que tremem diante da sua palavra. Apenas os pequenos podem receber a sua grandeza. Apenas os que entendem a sua luz podem ter uma noção da sua própria escuridão. Só quem entende a justiça é capaz de compreender a graça. Apenas quem entende a sua ira vai entender o seu amor. Proporcionalmente no que você vai conhecendo a santidade de Deus, você vai aumentando em humildade e pobreza de espírito.
Jesus falou que a quem muito foi perdoado, muito amou. Você só vai entrar num nível mais profundo de amor quando entender o tamanho do pecado que você foi perdoado. E você só vai entender o tamanho do seu pecado quando você entender o tamanho da santidade de Deus. Ela é linda, cara. 1 Pedro 1, do 18 ao 20 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Naquela cruz, Jesus paga todo o preço da nossa dívida. Está consumado, ele diz, está pago. E todo aquele que nele crê e se arrepende dos seus pecados, sobre essa pessoa é depositado o recibo do pagamento, que é o Espírito Santo. E no dia do juízo, aqueles que não tiverem o recibo vão pagar a dívida por conta própria no inferno. E pensa, se o nosso pecado custou tanto, isso quer dizer que ele é bem mais grave do que a gente pensa. Para Deus pagar com o que mais lhe custava, que era o seu Filho, a imagem da sua santidade. Se o preço para compensar a santidade de Deus foi manchado em nós, foi o sangue daquele que é a imagem da sua santidade, isso quer dizer que a ofensa ela é proporcional ao tamanho da dignidade da pessoa ofendida. Ou seja, a gravidade do nosso pecado é proporcional ao peso da santidade de Deus. Por isso que é uma ofensa tão grande a santidade de Deus. O nosso pecado ele tem um valor negativo infinito. E só um valor positivo infinito pagaria essa dívida. Só o sangue de Jesus poderia pagar, nada mais. Aqueles que pecaram contra a santidade de Deus uma vez. Mas aqueles que receberam o perdão de Cristo e depois o abandonaram, esses pecaram contra a santidade de Deus 2 vezes. Porque da sua parte crucificam de novo o Filho de Deus e os põem às injúrias, diz lá em Hebreus 6. A gente recebeu a imagem de Deus na criação, então a gente pecou contra ela. E então Deus restituiu essa imagem em Cristo Jesus, essa santidade, através do sacrifício dele na cruz. E se a gente recebeu Jesus nas nossas vidas, a gente recebeu novamente a santidade de Deus. E se a gente abandonar Jesus, a gente peca contra a santidade de Deus 2 vezes. Não estou falando daquele desviado que escorregou em algum pecado e está preso nele, em algum vício, mas ele ainda tem temor de Deus e ainda pensa em voltar para Deus. Eu estou falando daqueles que apostataram da fé, aqueles que falam, Cristo para mim não é nada. O tempo que eu tive com ele foi um lixo. Foi tempo perdido. A esses, cara, Hebreus capítulo 10, do 26 ao 31. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Pelo contrário, só nos resta uma expectativa amedrontadora de juízo e fogo consumidor, prestes a consumir quem se rebelar. Quem rejeitasse a lei de Moisés morria pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, sem misericórdia. O que acontecerá então com aqueles que desprezam o Filho de Deus, que desrespeitam o sangue da nova aliança, com o qual eles mesmos foram purificados, ou ainda que insultam o Espírito que nos mostra a graça de Deus? Vocês não acham que eles merecem um castigo muito mais severo? Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu o retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo.
Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando a santidade de Deus é ofendida, a justiça de Deus demanda que o pecado seja consumido pelo fogo da sua ira. Esse fogo se chama fogo consumidor. E esse é o tema do próximo vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se não gostou, deixe seu dislike. Se inscreva no canal, compartilhe. Tamo junto. É tempo de reforma na igreja brasileira.